Olha, o sorriso de felicidade na cara da pessoa que vai falar sobre uma das obras mais ricas e contemporâneas do nosso Brasil, e principalmente porque é uma obra piauiense e poucas pessoas, apesar de serem piauienses, conhecem essa obra. Gente, eu estou muito feliz e hoje eu vou me demorar um pouco mais no vídeo para falar dessa obra, porque ela tem muita importância e relevância na minha vida. É a obra Beira Rio, Beira Vida, de Assis Brasil, escritor piauiense, nosso conterrâneo. Então, me acompanhem para vocês saberem de cada detalhe dessa obra, de como ela entrou na minha vida, a importância dela para composição literária, não só com obras regionais, mas do Brasil. A obra, como eu falei, é Beira Rio, Beira Vida, de Assis Brasil. A gente vai compreender por que o título é esse, né, escolhido pelo autor. Vou falar um pouco sobre como eu conheci o autor. Inclusive, essa obra fez parte do meu TCC. Fiz entrevista com o Assis Brasil na casa dele. Vou falar do que trata a obra e vou ler um pouquinho dos trechos, né, da citada obra. E no final vou colocar aqui a minha foto com ele, que eu fiz na residência dele, quando eu entrevistei ele. Ainda hoje eu tenho uns áudios da vozinha dele, né? Então vamos lá para a obra Beira Rio, Beira Vida, de Assis Brasil. Bem, esse livro eu comprei ele quando eu decidi escrever o meu TCC. Fiz questão de comprar esse livro com essa edição dessa capa, se vocês observarem. É uma bonequinha, né? Essa bonequinha, e aqui tem os peixinhos do rio. Através dessa bonequinha é onde toda a história acontece, né? Vocês vão entender por que essa bonequinha está ilustrada na capa desse livro. É a bonequinha chamada Ceci, né? Bem, vou falar um pouquinho sobre o autor, primeiramente. Ele não precisa de tantos adjetivos, porque eu acredito que não só essa obra, como muitas outras obras de Assis Brasil, elas foram muito importantes durante muito tempo, quando havia os tradicionais vestibulares aqui no Piauí, em Teresina mais especificamente, que é os vestibulares da UESP e da UFP, Universidade Estadual e Federal do Piauí. E sempre, em todos os anos, eram pedidas, né, na parte da literatura, obras principalmente piauienses, como no caso de Assis Brasil. Então, ele sempre estava, né, na grade lá de pedido das bancas, né, de vestibular da época, antes do Enem. Na época do PSIL, eu já fazia, né, tentava entrar no vestibular. E quis o destino, depois de muitos anos, eu consegui entrar, né, para a área de letras português, né, que eu achava que eu nunca ia para essa área. E eu tenho uma paixão por livros, eu gosto de ler literatura, então quando eu fui fazer letras, né, eu imaginava que ia. Eu tinha uma outra ideia do que fosse o curso de letras, só que quando eu estava dentro da universidade, o curso me abriu vários leques, vários horizontes. Eu nunca imaginei na vida que um dia eu ter a oportunidade de estar entrevistando, né, e principalmente defendendo um TCC com a obra de um autor piauiense, ou seja, existe mais originalidade, existe mais, como eu posso dizer, sentimento de identidade para falar de algo que é só nosso, do nosso estado. Então, assim, eu posso dizer que eu venci na vida, né? Que eu pude fazer essa realização incrível. Eu amei meu TCC, eu amei meu pré-projeto, eu amei o projeto do que se falava, né? E, infelizmente, eu não vou poder levar essa obra à frente, porque a obra escolhida para o mestrado, que eu pretendo ainda, né? É outra obra, como eu já falei em outros vídeos. Porque essa obra está esgotada, né, em muitas pesquisas. Então, a minha linha de pesquisa foi do lado da memória e espaço geográfico na narrativa, né, através da literatura. E aí vamos falar um pouquinho sobre a obra agora. Essa obra, ela é curtinha, não é muito grande. Ela acontece através de diálogos, né, entre os personagens. E o lugar onde se apresenta a história é no cais, no antigo porto, né, um cais que existia ali em Parnaíba, no século XIX, XVIII. Para quem não sabe, eu vou falar um pouco historicamente, Parnaíba, antigamente, que fica próximo ao litoral do estado, Luiz Correia, foi um ponto de mercado durante muitos anos em que movimentou o estado. Então, todas as encomendas, né, as mercadorias que entravam pelo estado vinham através do porto de Parnaíba, né? Hoje, esse porto está desativado, é conhecido atualmente como Porto das Barcas, em Parnaíba.
Então vinha carregação de São Luís, né, de Tutóia, tudo navegável, né? Vinha embarcações do Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Vitória, né? Passava pela costa do Brasil até chegar, né, lá em Parnaíba, através de embarcações, que eram chamadas de gaiolas, né? Então, antigamente, a forma de comércio era daquela forma. Os produtos entravam de forma mais rápida e até mesmo às vezes do exterior através dessas embarcações. Houveram muitas tragédias, né, como incêndio nessas embarcações. Houve muitas histórias, né, muitos mitos, muito folclore em torno daquela população da época, né? Existia duas partes da cidade, a cidade alta, a cidade baixa, né? Tudo isso eu estou falando porque foi fruto de muitas pesquisas também realizadas para poder fazer, né, o meu TCC. E tudo isso é importante para a gente entender como foi o nascimento dessa obra. E no final, gente, eu vou revelar uma coisa para vocês em primeira mão que ninguém sabe. Ninguém sabe, só eu sei. E agora, claro, vocês vão saber. Porque o Assis Brasil próprio me contou. Embora isso não tenha tanta relevância para a literatura, porque a literatura, né, o autor, ele tem a liberdade de ter a licença poética, né? Ele não vai contar uma história tal qual como aconteceu, né? E eu não vou entrar nesses detalhes desses recursos literários porque não é o foco no momento, né? Bem, voltando, então Parnaíba naquele tempo, vamos dizer assim, era como se fosse a cidade-luz de Paris, né? Naquele momento, né, houve um auge, né, de crescimento econômico, financeiro para o estado, né? Então tudo que Teresina capital consumia vinha de lá do porto de Parnaíba, né? Então muitas oligarquias, muitas famílias, né, se estabeleceram em Parnaíba. Então existiu, vamos dizer assim, o auge, né, dos negócios, né, para o Piauí. Foi muito assim, importante para a época, né, para o aquecimento do nosso mercado. Só que não durou muitos anos, né? Então muitas famílias que tinham recursos mandavam seus filhos, né, as famílias mais ricas, para Teresina capital para estudarem, né? Porque aqui tinha mais, em relação a nível escolar, era mais desenvolvido. E aí existiam aquelas famílias pobres que moravam em barracões, né, em favelas, em torno daquele rio. Aquele rio tem uma representatividade não só do ponto de vista geográfico e econômico para o estado, como também era ali que muitas famílias de baixa renda tiravam seu sustento, ou através das águas do rio com a pesca, com o lavado de roupa, como também muitas mulheres, né, na época que eram pobres, que não tinham acesso à escolaridade. A gente vê a questão social agora, que a gente não tinha acesso à escolaridade. Realmente o nosso país ainda, na época, a violência social, a desigualdade social era muito gritante, né? Então, se você já nascesse na família rica, você já era considerado rico, né? Já tinha essa linha divisória muito bem estabelecida, como o próprio nome Rio fala, aliás, a obra fala beira-rio, beira-vida, né? Então, o rio, ele, de certa forma, ele faz essa mediação, né? Ele mostrava os dois lados da vida. Então, muitas mulheres não tinham oportunidades, né? Não tinha acesso à escolaridade, não tinha oportunidade de trabalho, né? O lavado de roupa era algumas famílias, né? Davam, as pessoas iam buscar nas casas ricas, né? Que diga-se de passagem que eram poucas as famílias ricas. E aí eram pessoas donas de armazéns, eram filhos de políticos, né? Então toda aquela comunidade, né, ali de Parnaíba, vamos dizer assim, da classe média alta, eram compostas de pessoas assim. Além disso, tinha a tradição católica muito forte, né, que ainda é muito pouco forte no nosso estado, mas naquela época era muito forte, né? Os valores morais eram muito regidos pela questão do catolicismo. De uma sociedade que era muitas vezes era conduzida por essa formação moral católica cristã, vamos dizer assim. Então existiam algumas mulheres na época que viviam da prostituição. Por quê? Porque como o rio era um lugar onde era como se fosse, se o mundo estava ali, né, naquele rio. Vinha marinheiros vindo de vários lugares do país, né, e ali tinha a questão da comercialização e tudo mais e tal. Então muitas mulheres, né, aproveitando essa oportunidade, né, comercializavam, vamos dizer assim, o prazer, né.
E aí, a partir desse todo esse contexto histórico que eu falei para vocês, foi que nasceu a obra Beira Rio, Beira Vida de Assis Brasil. Mas muito mais interessante, que no finalzinho eu vou contar para vocês como surgiu essa obra. O Assis Brasil me conta, né? Como ele escreveu, como ele pensou, né, em produzir essa obra, fez muito sucesso no Brasil todo. Vamos, né, falar um pouquinho sobre o autor. O autor, como eu falei, é o Francisco de Assis Brasil. O nome dele, não, Francisco de Assis Almeida Brasil. O nome dele completo. Ele nasceu em Parnaíba, piauiense. Trabalhou nos maiores jornais do Brasil. Foi professor de comunicação da UFRJ, ou seja, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Morou lá durante muitos anos. Trabalhou como editor, né, de alguns jornais lá, revistas e tudo mais. Publicou muitas obras, inclusive essa obra Beira Rio, Beira Vida. Ele escreveu no Rio de Janeiro, com todas as memórias e lembranças que ele tinha da infância, da juventude, da mocidade, durante esse período que eu já acabei de citar para vocês. Isso ele me contou em entrevista. Eu vou me conter um pouquinho a ansiedade, eu não vou contar da entrevista agora, só depois, no finalzinho. Vocês não vão se arrepender de acompanhar comigo. Eu tô falando com tanta empolgação, porque, gente, é uma obra que merece ser lida, um vídeo que merece ser visto, né? Quem não vê, vai perder. Bem, então, assim, ele morou durante muitos anos no Rio de Janeiro e, atualmente, ele vive aqui em Teresina, Piauí. Não vou dizer o bairro que ele mora, né? E ainda ele escreve livros, só que a maioria dos livros deles que ele escreve atualmente é mais para literatura infanto-juvenil. Ele vendeu mais de 1 milhão de livros, somando todos os títulos, em mais de 70 países. Foi homenageado no Quarto Salip em 2006. E ele diz uma frase do Kafka, que eu também já li esse autor, Kafka. Ele diz assim, e eu também faço as minhas palavras a dele, né? Sou como Kafka, minha família é a literatura. Gente, esse homem é um gênio, é um presente para nós piauienses. E que pena, né, que a gente, essa nova geração, não tem tanto acesso a esses livros como na época do vestibular, porque era leitura obrigatória, né? Nas escolas também, todo mundo no ensino médio estudava as obras piauienses, além das outras obras nacionais, né? E aí foi perdendo um pouco, né, quando surgiu o Enem, porque ficou meio que perdido, né? E aí, só pessoas mesmo de classe assim, mais assim, né, que conseguem ainda manter essa tradição de ler livros, né? Uma coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Ele me autografou esse livro na casa dele. Vou mostrar pra vocês aqui a autografia. Foi em 2015 que aconteceu essa entrevista, já quase no finalzinho, quando eu tava fazendo meu TCC. Foi a última parte, né, do meu trabalho. Meu TCC, eu fiz sozinha, assim. Posso dizer que pesquisei, fui atrás, né, regacei as mangas e tive prazer, como se fosse um filho para mim, meu TCC. Inclusive, até na universidade pegar meu TCC qualquer dia desse para dar uma olhada, uma lida, aliás. Tá aqui, ó. Ó, meu, tá horrível. Isso aqui, para Francisca com carinho, Assis Brasil, ó, junho de 2015. Gente, esse livro aqui, nunca na vida que eu vou poder emprestar, muito menos eu vou vender. É uma relíquia, né? É algo que eu vou guardar para a minha vida inteira, né? Então, assim, a gente vende, por isso que esse projeto foi importante para mim, porque eu vou relembrando de coisas que eu fiz, que foram importantes para mim, e que não podem ser apagadas, né? Isso aí serve de estímulo para mim, enfim, para outras pessoas também. Então, a primeira vez que... Então, eu vou falar um pouco sobre a história da obra, vou voltar para falar como conheci o Assis Brasil, a entrevista, e finalizar com a foto, para vocês verem. Bem, então a obra ela foi construída dentro desse cenário, né? E aí a obra começa com são duas personagens principais, né? Posso dizer que a terceira também é importante. Vocês lembram que eu falei pra vocês no início do livro essa imagem dessa bonequinha? Pois é, o nome dela é Ceci. Existem dois personagens principais, que é a mãe da Luísa, que, meu Deus do céu, não tô lembrando o nome dela agora. E existe a Luísa, e depois existe a Mundoca, né? Ou Raimunda, que é a filha da Luísa. Então, são 3 gerações de mulheres. A mãe da Luísa, Dona Maria, aí tem a Luísa e tem a Mundoca, que é a filha de Luísa. É importante observar como acontece essa linha, né? Então, tem essa boneca. Nas 3 gerações, essa boneca, ela vai passando de mãe para filha, né? Essa bonequinha Ceci. Tanto é que a avó da Mundoca costura a boneca, né? Costura ali a boneca porque a boneca tá muito velha, né?
E ela representa muito, ela tem muita representatividade, o símbolo dessa boneca, que traz para nós o símbolo da inocência, né, da feminilidade, do símbolo da maternidade, que é algo muito forte, que fala desse livro, que são a figura da mulher, né? Então, Assis Brasil, ele trouxe com muito respeito e com muita sensibilidade essa discussão, né? Que por isso que também a obra causou, na época que foi publicada, muito, vamos dizer assim, muita polêmica, né? Porque muitas pessoas eram citadas na obra, né? Muitos personagens, muitas coisas que aconteceram em Parnell da época, tá nessa obra, claro, que com outros nomes. Alguns nomes ele diz que manteve. Gente, você tem que ficar até o final para você ver como foi essa entrevista. Foi babadeira. Então, voltando para a obra. Então, a obra começa com a Luísa e a mãe dela numa sala de costura, costurando, né? E a partir daí, as memórias, né? Ela vai olhando as paredes encardidas, vai olhando os retratos de todos aqueles marinheiros, a cortina já envelhecida. Então, assim, todo esse cenário, né? Essa ambientação que ele nos traz através do ambiente geográfico, da ambientação, que é o espaço da casa, tudo isso traz memórias para a Luísa. E a partir dessas memórias é que a história vai acontecendo. É como se fosse um feedback. E aí a gente vai mergulhando junto com ela nessas memórias, né? Nessas reminiscências mnemônicas, né? Eu trabalhei também a questão da memória, espaço geográfico na narrativa, né? Para poder construir esse TCC, né? Para poder a gente entender como foi a colocação dessa obra. Então, conta-se a história, né? De uma senhora que durante muitos anos foi prostituta, né? Ali no Cais de Parnaíba tinha uma casa. E aí ela tinha um sonho de ser empreendedora, né? De ser dona de armazém. E aí chegou um certo tempo que depois de ela juntar muito dinheiro, né, através da prostituição, ela conseguiu montar um armazém, né? Só que como o rio, ora ele não dava, ora havia seca, ela teve uma época que teve um prejuízo, né, com as sacas de arroz. E aí como não deu certo esse tipo de comércio, ela voltou de novo com seu leque de abano, né, com a flor no cabelo, a vida de novo de prostituição. Quando ela teve quando a Luísa completou mais ou menos 15 anos, ela já olhou para a menina e já disse que ela já podia trabalhar, né? A menina na época achava que tudo aquilo ali, para ela, no entendimento dela, quando ela só conheceu aquilo, era algo de obter alguma vantagem, né? Se sentir mulher para a Luísa era já estar pronta para homem, né? E aí ela conta que teve a sua primeira relação com o marinheiro, que se apaixonou, e daí nasceu Mundoca. Só que nesse meio tempo, ela também entrou na prostituição, né? A mãe dela envelheceu, ela tinha um amigo de infância, que era o Gessé. Eles brincavam muito, só que o Gessé era banguela, né? Ele terminou no final morrendo queimado, né? Que houve esse incêndio, realmente aconteceu de verdade, esse incêndio. Ele morreu queimado. Então ela fala da primeira menstruação, do parto, né? Do olhar das pessoas, né? Daquele preconceito que existia na época, né? De alguns mitos e histórias de um rapaz que se apaixonou por uma prostituta, né? E houve uma maldição, né? E aí a mulher, quando tava pra parir, ela gritava e toda a cidade escutava, né? E porque achavam que ela que tinha matado o amante, né? No caso, o filho de uma classe muito rica lá da época. E aí ela, através dessa maldição, ela disse que todos os filhos que nascessem dali, de geração para geração, ia ser, né, prostituta. Então, talvez assina por isso, né? Então, gira em torno disso, todo esse folclore, toda essa história. E aí, para findar, que eu não vou contar toda a obra, que é bom que cada um leia, Luísa acaba os dias, né, já bem idosa, né, e a Mundoca, que é a filha dela, ela não segue a tradição de prostituição. Primeiro porque a Mundoca, fisicamente falando, não era muito bonita, né, ela não era muito bonita, ela era meio atrapalhada, meio desengonçada, e ela conseguiu um emprego para Mundoca na cidade, nos fundos de um armazém, só que Mundoca era muito infeliz, né, com aquele emprego, porque ela não tinha escolaridade, né. Então, ela vivia uma vida de muito sofrimento, de muita dificuldade. E ela vivia também dessas lembranças. Então, assim, a obra Beira Rio, Beira Vida, ela traz essas lembranças tão, muito fortes. Eu vou ler bem aqui um trecho, só para vocês terem uma ideia de como é essa vivência através dessa obra. Então, a gente pode tirar muitas lições dessa obra. Deixa eu ir para cá. Por exemplo, a sineta do Gaiola Amazonas avisou que estava na hora do jantar. O cais ficara coberto de um dia de trabalho sobre as pedras, arroz, algodão, milho derramados para os pombos e para os pés na fileira de armazéns e fábricas. Então ele já mostra como era a vida na época. E aí ela quer um diálogo entre a Mundoca e a Luísa. A Mundoca pergunta para a mãe dela:
Eu queria saber, porque ela sempre diz assim, essa é a filha da Luísa. E as outras ficam me olhando de alto a baixo até eu xingar. Por quê, mãe? Então, assim, a Mundoca, ela não sabe que a mãe dela já foi, né, prostituta. E aí as pessoas da cidade ficavam dizendo, olha, essa é a filha da Luísa, né? Ou seja, querendo dizer qual a origem dela, né? Então, assim, a gente vê que essa marca da prostituição ainda é carregada um pouco, né, essa sina na Mundoca, né? Mesmo ela não seguindo pra essa área. Então, a gente vê que existia, na época, muito preconceito em relação a isso, né? A mulher não tinha oportunidades e muito menos as pessoas queriam saber o porquê daquela sina, né, daquela situação, né? Então, gente, essa obra traz grandes aprendizados e, como eu falei pra vocês, essa obra fez parte do meu TCC, consegui uma nota ótima, né? Tive a oportunidade de ser acompanhada por pessoas maravilhosas, minha orientadora foi fundamental nesse processo também. Fiz entrevista na Casa do Assis Brasil para poder finalizar meu TCC. Para conseguir entrevista foi toda uma situação, né? Eu e uma amiga minha chamada Paula, né? Ela me ajudou também nisso, me acompanhou, me deu muita força. Nós soubemos, a minha professora, que era, a doutora que me orientou, né? Que é a doutora Silvana Pantoja, que é literatura, né? A área dela. E aí ela me disse que conhecia um amigo que trabalhava numa livraria aqui no Jockey, né? E que aqui a Assis Brasil ia pra lá, né? Dar autógrafos, né? Conversar com as pessoas, né? Pra vender seus livros. E ele era como uma espécie de tutor do Assis Brasil, porque o Assis Brasil ele mora sozinho, como falei aqui em Teresina. E essa pessoa cuida muito dele, leva ele ao médico, né? Acompanha ele em tudo. Acompanha essa parte, né, burocrática de livro e tudo mais. E aí ela me deu o contato dele, eu liguei pra ele, conversei com ele, e ele me disse que o Assis Brasil estaria no Salip, que aconteceu na Universidade Federal, em 2015. Eu fui lá, né? Quando eu vi, gente, ele saindo do carro de cadeira de rodas, eu fiquei muito emocionada, né? Eu queria tentar uma entrevista, não sei se conseguiria. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele, me apresentei e tudo mais, falei da proposta do TCC, perguntei se ele poderia me conceder uma entrevista para falar um pouco sobre a obra. Gente, quando ele disse que sim, que podia, a voz dele bem baixinha, né? Porque ele tava com a vozinha também, né? Tá bem velhinho. E aí eu fiquei assim, meu Deus, não acredito, né? E ele me deu o endereço da casa dele, me deu o número da secretária dele, que cuida da casa dele, né? Eu liguei pra ela, marquei o dia, teve um dia que não deu certo. Eu sei que teve um dia que foi eu e minha amiga Paula, a gente foi lá pra casa dele, não vou dizer onde é o lugar, mas é muito aqui próximo, não sabia. E eu fui com ela, né? A gente pegou o ônibus e fomos lá bater na porta dele. Quando a moça abriu a porta, né? Ela disse, você espera aqui na sala que eu vou chamar ele, que ele tá no quarto, né? E aí eu não lembro se ele veio de cadeira de rodas, se ele veio andando, não tô lembrada agora. Mas ele veio até a sala. Quando eu entrei, quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, tipo assim, nunca, nos meus melhores sonhos, nunca podia acreditar, né? E aí ele sentou, nos recebeu, conversamos, aí fomos pra entrevista, né? Perguntei inúmeras coisas, lógico, né? Sobre os personagens, ele disse que os personagens eram reais, ele disse que conheceu a Luísa pessoalmente. Eu perguntei pra ela, ela era bonitona? E ele falou, muito bonita. Ela tinha uns olhos, e a gente ficou, né, meu Deus, que babado. Então, né, vou mostrar pra vocês aqui a foto que eu tirei com ele na residência dele. É uma pérola. Ó, aqui sou eu, né? E aqui é ele, Assis Brasil, na residência dele. Então essa é uma memória muito boa que eu vou guardar pro resto da minha vida, né? Estou muito emocionada com isso. Então entrego a vocês, né? A vocês essa experiência que eu tive, essa boa memória, né? São as das coisas que eu vou guardar pro resto da minha vida. E que através desses vídeos que eu tô fazendo todas as obras, é uma forma de eu retomar, né? Os meus propósitos, né? A que Deus me deu. Então, fico por aqui. Que vocês possam, né, me honrar vendo esse vídeo até o final e dar o seu like, né? Por que não? Dá o seu like aí. Então, até mais. Tchau, tchau.